falando, eu percebo, nossa, eu fiz muita coisa já, por isso que eu sou um jovem cansado, na verdade, assim, porque, de fato, 7 anos, eu parei pra pensar hoje nisso, né? Eu tava fazendo o material do workshop e eu pensei, cara, isso já faz 7 anos, tudo que aconteceu, uma reviravolta de coisa, de muita coisa que eu vou falar sobre o mercado, né? Que eu experimentei as duas fases, a atual e a antiga etapa do mercado de trabalho, como ele estava antes, né? Um pouco ali, quando eu entrei nele principalmente, né? Então vai ser um prazer enorme, cara, você tem que agradecer, na verdade, pelo convite, né? Já tive oportunidades de fazer uma palestra, mas um workshop, montar um material, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quem sou eu na fila do pão para montar um material e falar as coisas que eu experimentei na vida, mas eu entendo que um pouco do mundo é isso, um pouco do que eu gosto de fazer é isso, que é compartilhar experiências, né? Compartilhar as coisas que a gente fez. Eu acho que conhecimento e experiência para nunca é demais. E se hoje está dando a oportunidade de compartilhar a experiência aí com a equipe da robótica e com os demais que estão aqui hoje, eu vou ficar mais do que feliz. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. A ideia do workshop aqui é ser real um bate-papo, contar as minhas experiências e trazer dicas real do mercado de trabalho atual, porque eu vou estar numa constante volta no passado e um presente, né? Eu acho que hoje eu consigo falar muito mais fácil do mercado de trabalho, porque eu estou muito inserido dentro dele, mesmo estando já trabalhando, porque, né, a Lu sabe muito bem, no Instituto Caldeira, ele é um grande polo de trabalho e informação, né? Então, aqui acontecem muitas coisas simultâneas e diferentes e ao mesmo tempo, e a gente acaba recebendo muita informação sobre o mercado de trabalho, né? Então eu fiquei pensando num título que chamasse a atenção, assim, e logo de cara eu pensei, cara, tudo que eu preparei pra falar hoje, eu gostaria que tivesse me dito 7 anos atrás. Assim, eu gostaria que tivesse me dito quando eu tava no começo da minha carreira, porque eu acho que ia facilitar muito, né? Facilitar algumas coisas. E não digo que ia ajudar, mas ia tornar coisas mais fáceis. Porque quando a gente fala de segredos do mercado de trabalho, a grande verdade é que não existe segredos no mercado de trabalho. Isso é só um clickbait, né? Sacanagem. Né? Mas ele não existe segredos no mercado de trabalho. Existem coisas que se a gente começa a fazer hoje, daqui a uns anos vai estar mais fácil a parada, vai estar mais tranquilo, a gente vai estar mais entendido, a gente vai fazer com uma certa facilidade, né? Então, começando aqui, eu quero dizer, deixar claro, né, que eu não sou nenhum guru da internet, né? Muito pelo contrário, eu não sou nenhum guru da internet, né? Eu não vou dizer verdades absolutas para vocês aqui, né? Uma que outra talvez eu vou dizer, mas não. Eu não vou dizer, passar aqui uma hora falando sobre verdades absolutas, porque muita coisa que eu trouxe são experiências próprias, né? E que eu vi outras pessoas passando pelas mesmas experiências e indo pelos caminhos que eu fui, tomando algumas decisões que eu tomei e ajudou também, né? Então, mais uma vez, trago, eu não sou nenhum guru da internet, eu sou só uma pessoa, sou apenas um jovem aqui que queria que essas coisas que eu trouxe tivessem me contato 7 anos atrás e que eu tenho certeza que vai ajudar de certa maneira vocês aqui. Então, passando, né? Quem sou eu, na verdade, né? Fora do mercado de trabalho, fora das 8 horas trabalhadas, fora de todo o WhatsApp e muitos alunos para atender o dia inteiro. Aí, quem sou eu, né? Então, prazer, eu sou Tobias Pinheiro, né? Eu sou nascido e criado na internet, né? Essa é a verdade. Isso eu descobri mês passado, olha só. O que aconteceu mês passado? Eu tava navegando no TikTok, tendo meu tempo de alienação depois que eu chego em casa. Acho que todo mundo merece esse tempinho. E eu chegou pra mim um perfil que eu recomendo demais pra vocês, que vocês não conhecem, caso vocês não conheçam, que é o Matheus Sodré, né? Ele é um mano que deve ter acho que uns 3 anos, ele deve ter 3 anos mais velho do que eu. Eu tenho 24 anos,
né? Então ele deve ter uns 3 anos mais velhos do que eu, assim. E a definição dele é que ele é nascido e criado na internet. E eu ouvi um podcast dele e ele começou a falar umas coisas que eu fiquei tipo, caramba, cara. Na real, eu acho que eu sou nascido e criado na internet também, meu. Que Deus eu me conheço por gente, eu estou na internet. Então por isso tem o globinho na direita aqui da minha cabeça, aqui, né? O globo da internet. Porque desde que eu me conheço por gente, eu estou na internet, né? Antes de eu ter o meu primeiro computador foi em 2012, e tinha 11 anos, né? Deve ser um choque aí pra uma gurizada bem mais nova do que eu aí ouvindo aí. O Noah, então nem se fala, né? O Noah tava recém-nascendo em 2012, né? Eu acho ali. Então, com 11 anos eu ganhei o primeiro computador, mas eu já frequentava lan houses, né? Ali espaços com muitos computadores. Então, com 8, 9 anos, 10 anos, eu já tava na internet, sei lá, jogando Point Blank, Crossfire, Combat Arms, vendo vídeo no YouTube, né? Tanto que a primeira coisa que eu fiz mesmo quando eu ganhei o computador foi criar uma conta no YouTube, gente. Então tô desde 2012 no YouTube, né? Por isso que tem o sinal do YouTube ali embaixo também, que é a minha segunda casa, na verdade, na vida, é o YouTube. Assim, eu tô desde 2012 lá, eu vi o Leon do Coisa de Nerd nascer, eu vi o Funk Black Cat, sei lá, eu vi Feromonas, Vena Extreme, toda essa galera do YouTube aí que hoje a maioria tá aposentada ou tá continuando ainda, eu tava lá. Eu tenho uma memória muito boa com o YouTube, é um canto afetivo meu, assim, real, como se fosse uma casa, assim. Porque 2012, né, caso você não se lembre, a gente tava vivendo o terror que o mundo ia acabar. Né? A gente tava, em 2012 tava dito, o mundo vai acabar em 2012. E sabe o que eu tava fazendo em 2012? Vendo uma live do Leon, do Coisa de Nerd, que era a live de fim de mundo. Né? Foi uma semana de live ali, aonde o último dia de live era o dia do dito cujo, né? O dia do arrebatamento final ali, onde o mundo ia ser limpado. Eu acredito que o mundo ele acabou em 2012 e o que a gente vive é só o pós isso, né? Ali, na verdade, a gente só vive o pós-final de mundo, né? Mas estou aí, tem um canal no YouTube também, onde lá eu sou o Saibot, né? Que é o meu nome de trás pra frente, Tobias, né? Vira Saibot de trás pra frente. Né, onde no momento ele tá parado, mas a gente vai chegar pra falar sobre ele em certo momento. Eu sou um viciado em café, meu Deus do céu, isso é até horrível de falar, desculpa, gente. Eu sou um viciado em café, estou em tratamento aí diariamente, reduzindo o nível de cafeína no dia, assim. Mas eu gosto muito de café, gosto muito de café. Esses dias eu contei pra gurizada que eu tomava café com leite na mamadeira e eles ficaram aterrorizados comigo, assim. Eu fiquei, gente, isso não é normal. Como assim? Isso não é normal? Só eu fazia isso, só minha mãe que fazia isso comigo. Eu sou um viciado em café, eu gosto muito de café. Gosto muito de falar, por isso um emojizinho falando ali. Gosto muito de falar. Desde que eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa muito comunicadora. Acho que por estar na internet há muito tempo. E o meu jogo da vida é o Minecraft. Por ser um creeper ali, que é o jogo que iniciou a minha vida dentro da internet, assim, na verdade, foi o Minecraft. Depois do YouTube, eu fui baixar o Minecraft piratão, né? Então, esse foi o caminho, né? Foi tipo o YouTube, aí o Minecraft piratão, né? E tem um controlezinho ali, porque de games, de videogame, porque eu jogo videogame, sei lá, desde os meus 7, 8 anos eu jogo videogame, assim, sempre foi muito de mim. Então, eu sempre tive nesse mundo digital, e games, e loucura, e falar, e internet, internet, internet. E hoje tô aí experimentando todos esses mundos diferentes ainda, né? Tava até fazendo live no TikTok um tempo atrás de Minecraft. Enfim, né? Quero começar aqui com o meu eu de 7 anos atrás, né, cara? O meu eu de 7 anos atrás. Aí essa conta, na verdade, eu tenho boa certeza que ela tá bem errada, tá? Ela tá bem errada, essa conta aí. Ou tá certa? Deixa eu ver. Segredo, tá? Eu sou de humanas, tá bom? Não sou nada de exatos. Mas eu fiz o cálculo antes, eu botei 7 anos atrás, tá certo, tá? Tenho certeza que tá certo. Enfim, o meu eu de 7 anos atrás e o meu eu agora, né? Literalmente agora. Essa foto foi tirada semana passada, essa foto da direita, né? Da esquerda, já tem um tempo a foto da esquerda, né? Ali. Mas a foto da direita, ela foi tirada há 7 anos atrás, né? Da direita, semana passada, esqueci de não atrás. E eu tava pensando muito sobre o que eu queria falar pra vocês, mas o que eu queria que esse cara da esquerda soubesse. Queria exatamente que esse cara da esquerda soubesse. Primeiro, deu bom o sacrifício todo, deu certo, depois de muito sacrifício, depois de muito tentar e muita disposição, deu certo.
Mas, opa, eu acho que apitou meu WhatsApp. Vai apitar algumas vezes, foi o meu, desculpa. Que eu não vou fechar aqui agora. Mas enfim, né, vou fechar rapidinho ele aqui. Deixa eu tirar a barra da frente. Aí, show. Uhum. Tá, voltando, senão eu vou me distrair com o barulho do WhatsApp toda vez que ele apitar. Né? Não é isso que eu quero pra mim, nem pra vocês. Enfim, então, 7 anos atrás, tá eu aqui, eu comecei no mercado de trabalho mesmo, eu tinha 17 anos. Tá certo, 17, 27, 24, certo. Lógico que eu sou bom, né? De matemática nem tanto. Mas eu tinha 17 anos no mercado, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei cobrando, sabe? Quando provavelmente vocês já viram algum parente de vocês, ou até mesmo quando vê, vocês pegam o telefone e recebem uma ligação totalmente desconhecida, primeira coisa que todo mundo fala, ah, cobrança. Né? Eu era o cara que ligava, e vocês ligavam na minha cara, provavelmente. Tá? Então eu era o cara que entrou no mercado de trabalho cobrando. E como é que foi essa inserção no mercado de trabalho? Né? Eu entrei no segundo ano do ensino médio, eu comecei a trabalhar com 17 anos, porque o meu desejo ao entrar no mercado de trabalho era comprar jogos. Eu queria comprar jogos para meu videogame. Então é muito importante vocês terem um objetivo na cabeça e seguir ele. O mais bobo que seja, tá, gente? Funciona. Eu acabei entrando no mercado de trabalho porque eu queria comprar jogo lançamento pro PlayStation 4, que eu tinha ganhado ali depois de chorar muito. Eu queria um joguinho e eu precisava de dinheiro, então eu linkei uma coisa a outra, né? E nessa época eu já fazia um curso, eu fiz um profissionalizante de informática, né? Não sei se isso existe ainda, mas foi o único curso pago que eu fiz na minha vida, o resto foi tudo de graça, então uns 0800 depois, né? E eu fazia ele, então eu estudava de manhã e eu fazia o curso durante a tarde, era 3 vezes a semana. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu estudava de manhã, fazia o curso de tarde, não, trabalhava de tarde e fazia o curso no sábado. Né? Então a minha vida ela era assim, na verdade, ela nunca parava. Eu ainda arranjava tempo pra sair em festa com meus amigos, descansava no domingo e olha lá quando descansava e tava pronto pra reiniciar a vida de novo. Hoje, se eu saio, gente, eu fico com dor de cabeça o outro dia inteiro. Assim, não tem mais esse pique aí, então aproveitem quando vocês têm esse pique, né? Então, isso é desculpa pra idade, não é porque eu não tomo tanta água quanto eu devia, né? Mas tudo bem, não é esse o caso. Mas pra vocês entenderem que eu entrei no mercado de trabalho com um objetivo muito simples, né? Então, a gente não precisa de um objetivo super elaborado, assim, pra começar a fazer alguma coisa, entende? Hoje eu vejo a gurizada quebrando muito a cabeça com objetivos elaborados, que eu preciso começar a atingir tais números, assim. Não, cara, não precisa. Tu precisa começar, essa na verdade, de algum jeito, né? E isso foi algo que não me falaram, né? Ninguém me contou isso, mas estava lá dentro da minha cabeça. E semana passada, que é a foto da direita, eu tava num evento, num painel, assim, palestrando, falando sobre o Geração Caldeira e contando um pouco sobre mim. E em cima tava escrito Tobias Pinheiro, jovem talento. Por quê, tá ligado? Assim, como é que aconteceu isso? Sabe? Por que que jovem talento? O que que é ser um jovem talento? Sabe? Hoje daí a gente vai chegar nesse ponto também. Mas pra vocês entenderem que, primeiro, que as coisas levam tempo. Ó, as coisas vão levar tempo. Em um mundo que hoje tudo é tão rápido, o mais importante é a gente aprender a lidar com o tempo, né? E esse final lidar com o tempo, eu tirei de uma música que eu tava ouvindo esses tempos, que é do Febre, do Pumadinho, né? Que é uma música que é um boom bap, um trap ali, que fala muito sobre a adolescência e sobre o tempo, né? E ele fala que pra dor do mundo atual, o melhor remédio é aprender a lidar com o tempo, né? E isso é muito difícil que a gente vive hoje, um ano que o mal do século é a ansiedade, né? Então é muito difícil a gente aprender a lidar com o tempo, mas a gente tem que, infelizmente, aprender a lidar com ele porque as coisas vão levar tempo, tá? E se tu deixar de fazer alguma coisa hoje, que pensando que isso vai levar 2 anos, vai passar 2 anos igual, tá, gente? Descobri isso esses dias, não foi legal o impacto, assim, tá? Então comecem a fazer as coisas que vocês querem fazer hoje, porque o tempo vai passar igual, tá? Lidem com essa verdade, né? Então eu trouxe em tópicos o que a gente vai falar, tá? Aqui eu vou tentar ser breve, tentar deixar uma apresentação mais clean. Eu sou uma pessoa extremamente
extravagante assim, fazer uma apresentação clean foi bem difícil, né? Então, hoje esse visual, com os piercings na cara, eu tive 9 piercings, gente. Então, eu passo sempre por uma construção, uma desconstrução da minha vida. Assim, então, hoje, esse foi o meu primeiro desafio hoje, fazer uma apresentação clean. Sempre gosto de assets e efeitos e tudo mais. Vocês vão ver que nunca tá limpa a tela. Isso é uma coisa muito engraçada. A tela nunca vai estar limpa, tá? Sempre vai ter uma coisa no canto, assim. Isso é algo meu. Então, os primeiros tópicos, tá? Que a gente vai falar vai ser sobre hard skills, soft skills. Vou explicar pra vocês um pouco desses conceitos, né? Já, já é batido pra alguns, talvez, ali sobre isso. Mas eu quero trazer práticas do dia a dia, tá? E aonde a gente pode achar locais pra ter hard skills de graça com certificação e tudo mais, tá? Fiz uma pesquisa legal pra vocês aí. Currículo e entrevistas, né? Acho que o tópico 2 é o, sei lá, é o bicho-papão, sabe? É o bicho debaixo da cama de todo jovem, assim, que é o currículo e entrevista. Então, tentei deixar de uma maneira mais limpa e de como hoje eu ouço no mercado de trabalho mesmo, tá? Então, nada disso aqui eu tirei da minha cabeça, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é tudo. Tenho muito contato com entrevistadores, com recrutadores, com hunters e tudo mais, assim. Participei de muitos eventos. Então, novamente, trago pra vocês que isso aqui são experiências da vida que eu tô trazendo pra vocês, tá? Esse material, esse PowerPoint aqui todo, vai ficar disponível. Vou mandar pra Lu pra mandar pra vocês, tá? Então, espero que vocês usem muito bem. E por último, o LinkedIn e o mercado de exposição. Essa palavra, mercado de exposição, uau, que é isso, assim, né? É só uma desculpa pra falar sobre a internet, tá, gente? Então, a gente vai chegar sobre ela depois, tá? Vamos começar, então. Hard skills, tá? O que é o termo hard skill? Assim, né? A gente tem que começar a desconstruir o inglês no dia a dia, né? E isso dificulta a vida de muita gente, né? Porque o inglês, por mais que seja hoje uma das línguas mais faladas, ainda não é a língua mais acessível, né? Então, a gente tem que começar a desconstruir isso de pouco em pouco, né? Mas isso daí já é outro diálogo, já que eu não vou entrar nisso, que daí é um diálogo de 2 horas, tranquilamente, já, né? Mas hard skills são habilidades técnicas que aprendemos através de cursos, vídeos aulas, workshops e etc, né? Então é tudo que a gente senta e aprende, né? E daí a gente tem, cada um tem seu modo operante de aprender, cada um tem seu jeito de aprender dentro da hard skills, assim. Eu sou um que eu não consigo aprender rápido no online, por exemplo. Isso é terrível para EAD, sabe? Eu me disperso, eu começo a catar as coisas, assim, tanto que teve uma época que eu... época de geração caldeira mesmo, né? Etapa online, boa parte da etapa online eu não fiz em casa, eu fiz em cafeterias, né? Porque sair de casa era desculpa pra mim fazer as coisas, né? Então, boa parte assim eu fiz em cafeterias, né? Por isso que eu tenho um roadmap em Porto Alegre aqui de cafeterias, né? Eu acho que me confirma, né, Lu, mas nem todo mundo que tá aqui é do estado aqui, Isso, né? isso. Inclusive, por favor, tu vai mandar pra gente essas localizações de cafés, tá? Vou, com certeza. Eu sou um viciado em café, obviamente tem localizações de café, né? Claro. Mas uma brincadeira que o pessoal fala, que você já deve ter ouvido provavelmente outras pessoas de Porto Alegre falar aqui, ou do Rio Grande do Sul, mas o pessoal fala que eu tenho o sotaque dos guri. Eu não sei até hoje o que é isso. Né? Mas que eu falo muito assim, eu não sei o que é, né? Eu não sei o que é. E é muito estranho, porque eu não me ouço assim, quando eu vou ver um vídeo meu, eu falo exatamente que nem os guri de Porto Alegre, né? Isso é terrível. Mas eu comprei a figura, né? Coitada da Lu, ela passou por uma experiência assim comigo. Eu peguei um dia a Lu falando que nem eu, só desejei boa sorte pra ela. Até Assim, hoje eu tô falando que nem tu. é terrível isso. Mas enfim, tá? E eu já trago pra vocês aqui alguns locais que vocês podem achar cursos gratuitos e com certificação, tá? E não é coisa boba, não é coisa pouca, tá, gente? Porque hoje a gente vai falar de currículo, tá? E. Tobias, eu tô só na escola, não faço ideia como é que eu vou fazer um currículo, que eu tenho experiência só do ensino médio, tenho experiência às vezes só da robótica, como é que eu vou colocar alguma coisa no currículo? Tem como colocar essas coisas no currículo, tá, gente? Tem como botar essas coisas no currículo, mas vocês estão num momento tão bom para começar a aprender uma pá de coisa, um monte de coisa diferente, sabe? Descobrir coisas novas e boas e legais assim, que e de casa,
tá? E de casa e com certificação que depois você vai poder botar no currículo, vai poder falar no LinkedIn, que eu vou falar um pouco sobre ele depois, né? Mas Fundação Bradesco, Santander Open Academy, a PUC-RS, vocês vão jogar no Google PUC-RS, cursos gratuitos, que nem um tio de 70 anos pesquisando alguma coisa, mas vão fazer exatamente isso. E a última que eu descobri recentemente foi a Cultive, ensino gratuito de qualidade. E sabe qual é o legal de todos? Todos têm todas as áreas da nova economia. Tem, e não só isso, tem muita coisa que a gente precisa no nosso dia a dia, que nem não necessariamente vão para um currículo, né? Mas vai servir pra gente. Então tem muito curso de gestão de tempo, curso de oratória, curso de montagem de apresentação, sabe? Muita coisa que vai ser pra gente usar nos currículos da vida, vamos dizer assim, sabe? Que a gente vai usar uma palavra que eu gosto muito, vai usar no nosso repertório, tá? Repertório é muito importante, tá, gente? Nenhuma experiência, gravem isso, nenhuma experiência é inútil, tá? Nada que vocês vão fazer é inútil, nada, nada, nada. Tem coisas que eu aprendi na época da cobrança lá, que até hoje eu faço, assim, e nunca foi minha carreira aquilo. Eu vou falar um pouco sobre isso também, tá? Mas anotem esses locais aqui, o muito legal de todos também é que todos têm cursos gratuitos de língua, tá? Então eu acho que na Cultive vocês acham não só cursos de inglês, mas de italiano, de francês, de espanhol, de alemão. Vocês acham tudo que é língua também. E, gente, online, gratuito e com certificação, tá? Muitos cursos vão ser cursos de entrada, tá? Para preencher lacunas. Não vão ser super. Nossa, agora eu resolvi o que eu quero fazer da vida graças a esse curso do Santander. Meu Deus do céu, não, não vai acontecer isso, tá? Mas tem cursos completos também, de, sei lá, 30, 40 horas, assim, vai ter. Inclusive no Bradesco, na Fundação Bradesco e no Santander Open Academy, eles têm programas de intercâmbio, para vocês terem uma ideia, tá? Que é gratuito também. Então é um programa, um processo seletivo e tudo mais que vocês podem se inscrever e acabar indo viajar para o exterior através de uma oportunidade gratuita, tá? Então vocês vão encontrar em todos marketing digital, vão encontrar design, vão encontrar programação, vão encontrar áreas de finança, vão encontrar tudo em todos. Eu acho que é um momento perfeito para caso tu tenha interesse em fazer algo, tá? Mas não quer arriscar investir uma grana, porque investir uma grana hoje é complicado mesmo. Isso é difícil investir uma grana em algo que, a gente que não é certo, né? Mas aqui tá o momento perfeito, tá? Coisas que 7 anos atrás eu queria saber. Nossa, isso aqui teria me resolvido uma vida, gurizada. Vocês não fazem ideia disso daqui. Então, eu tenho alguns cursos da, do Santander Open Academy e da Fundação Bradesco, eu já fiz alguns assim, que são muito bons, assim, é meu jeito de lidar com o EAD, são eles, assim, sabe? Aos poucos eu tô aprendendo a lidar com o EAD e é graças à Fundação Bradesco, que é a Open Academy. Então vocês vão achar curso de que é tudo que é coisa, assim, na verdade. Então hard skill é tudo que a gente senta pode aprender, sabe? Que a gente vai ouvir alguém explicando pra nós e a gente vai entender aquele assunto. A gente vai absorver, a gente vai ter que fazer um cálculo, mexer no Photoshop, aprender a fazer uma planilha, sabe? No Excel. Excel. O fantasma do Excel, né? O terror do Excel. Né? A gente vai aprender a fazer essas coisas através das hard skills, que são as habilidades técnicas, né? Então, gravem isso, tá? E utilizem nesses locais aqui para aprender isso, tá bom? E passamos agora para soft skills, então, né? Que são as habilidades comportamentais, tá? Que elas fazem parte do nosso dia a dia e eu tô quebrando um pouco de dizer que são habilidades e eu prefiro dizer que elas são superpoderes, tá? Estão dentro da gente e a gente vai aprendendo a lidar com nossos superpoderes, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá bom? Na escola, vocês podem perceber, eu falo pra caramba, tá? E aí, por favor, a qualquer momento levantem a mão, a ideia é um bate-papo, então podem contribuir e devem, tá? Mas na escola eu era uma pessoa que falava muito, né? E nunca faltei o respeito na hora de falar, alguma hora que eu não devia, na aula e tudo mais, mas já tomei uns chamados, né? Tipo assim, pô, Tobias, tu fala muito, meu. Tipo, tá atrapalhando, né? Mal sabia que dentro de mim isso era uma baita de uma habilidade que hoje,
é muito cobiçada no mercado de trabalho, sabe? Então, às vezes, a gente vai conviver com as nossas soft skills, dependendo do ambiente, a gente vai conviver com elas, sendo sempre muito barradas, vamos dizer assim, tá? E é muito importante que vocês saibam que não tem nada de errado com o jeito de vocês fazer as coisas. Às vezes são só habilidades, são superpoderes que estão guardados dentro de vocês. Então, não tem nada de errado. A gente vai passar por ambientes hostis, sim, tá? Vai acontecer, tá, gente? Então, tive sorte. Teve pessoas que me falaram, cara, não te abala por isso. Tu é um comunicador, tu tem facilidade pra isso. E eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu vou sempre trazer uma coisa e um exemplo. Teve uma aula sociologia, tá? Eu e meu grupo, a gente tinha que fazer uma apresentação. E meu grupo disse, pô, Tobias, vai, fala tu, que tu fala bem, né? Isso já era o segundo ano. Deu, tá, verdade, eu falo bem. Então vou tentar fazer algo com isso, né? Estão dizendo, eu vou tentar fazer algo com isso. E eu meio que fiz a apresentação, expliquei de uma maneira totalmente diferente. Talvez que o sistema da sala de aula não estava preparado, né? Eu fiz de uma maneira dinâmica, né? Então eu escrevi várias coisas no quadro e fui ligando, assim. Sabe aquele GIF que tá o cara com o quadro atrás, tá mano, assim, com a caneta? Assim, sabe? Era eu. Assim, basicamente. E, e todo mundo no final gostou muito, né? Até a gurizada que não falava comigo na sala de aula, eles chegaram assim, cara, eu entendi a parada, né? E beleza. Só que quem não gostou foi a professora. Ela detestou. Ela não gostou. E ela pegou e falou, sabe o que ela falou? Isso nunca saiu da minha cabeça, gente. Isso foi no segundo ano do ensino médio, tá? Faz 7 anos isso. Ela pegou e falou que eu fiquei de muito papapá, né? Muito papapá. Até hoje eu busco o significado de muito papapá, né? E isso poderia ter sido um momento que eu poderia ter me tornado uma pessoa reclusa, uma pessoa ali que não se comunica mais, sabe? Mas foi muito importante me falarem depois que o jeito que eu me expressei foi bom, né? E que fez bem para as pessoas, né? Então a gente vai passar assim por ambientes hostis, tá, gente? E é importante a gente saber que não que tá tudo certo, que é o nosso jeito e fé, né? Então são habilidades comportamentais que não aprendemos com cursos, mas com situações e oportunidades. Exemplo, comunicação, liderança e gestão de tempo, tá? Ah, Tobias, mas tu falou agora que tem curso de oratória. Tu vai aprender num curso de oratória a falar, a ter uma boa oratória, mas não necessariamente a se comunicar melhor, se tu não pôr em prática, entende? E não tem nenhum curso de prática direito. Então, tu vai ter que pôr em prática. E isso vai ser no dia a dia, tá? Então, se tu não te arriscar a botar a cara a tapa, a melhorar a tua oratória, a tua comunicação, tu não vai ser 15, 20, 30 cursos fazendo que vai melhorar. Porque isso faz parte do dia a dia. São habilidades comportamentais, vem do teu comportamento, tá? Mas tem outros cursos até que podem te ajudar a melhorar certo ponto. Mas tudo baseia no teu comportamento, né? Tu pode ser uma pessoa que não gosta de se comunicar, e tudo bem. Então o curso de oratória não vai te ajudar, sabe? E tá tudo certo. Cada um tem suas habilidades comportamentais super aperfeiçoadas e que a gente tá aperfeiçoando todo santo dia, tá? Aí, eu acho. Eu vou quero um. Ah! Peraí. Beleza. Rolou o som pra vocês? Rapidinho aí, apareceu Sim. o som? Tá, mais ou menos? Tá bom, que eu parei bem na hora, tá, Amanda? Mas eu quero mostrar um vídeo pra vocês, tá? E isso aqui é extremamente comprometedor, tá? E eu fiquei com muita vergonha de colocar isso, mas eu acho que isso aqui é um ótimo exemplo de como as soft skills vêm a partir de oportunidades, tá? E vocês devem aproveitar as oportunidades. Por mais tenebrosas que elas sejam, que vão te tirar muito da zona de conforto, boa parte das melhores oportunidades que vocês tiverem vão tirar vocês da zona de conforto, tá, gente? Spoiler da vida, tá? Porque vai acontecer e vocês é bom estarem prontos pra isso. Se não estiver pronto, tudo bem, vai ter tempo pra tudo, tá? Mas eu quero passar um vídeo pra vocês. Se não rodar o som, tudo bem. O que eu vou fazer no vídeo já é extremamente constrangedor, então a música é só um bônus, tá? Mas eu vou dar o play aqui e beleza. Ok, tava quebrando tudo, aparentemente, né?
E aí eu penso, o que o pobre aluno do ensino médio não faz por nota, né, cara? O que o cara não faz por nota? Assim, né? Eu lembro que eu tava desesperado pra passar em literatura. Eu precisava da nota da gincana, assim, sabe? Então, isso daqui foi uma aprovação divina, assim, pra mim, saca? De fazer isso daqui na frente de toda a escola. Né? Então, eu sempre fiz, nunca me importei muito com os palcos da vida e tudo mais, mas eu reconheço que isso aqui foi demais. Eu acho que eu não precisava. Assim, eu reconheço que isso aqui foi demais. Mas eu quero, tipo, ouvir de vocês um pouco, pode ser no chat mesmo. Quais soft skills vocês acham que eu tirei depois desse dia? Assim, sabe? Quais vocês acham que vem, assim, pra vocês que eu tirei? Não depois desse dia, depois que eu desci do palco, tá, gente? Assim, depois que eu desci do palco, já, tipo, já. Já me lavei, assim, sabe? Muita coragem, boa. Eu acho que isso é a top 1, assim, sabe? Muita coragem. Pelo amor de Deus. Depois que eu sabia que depois que eu fiz isso, eu poderia fazer qualquer coisa na minha vida. Que nada seria tão constrangedor quanto isso. Sabe? Eu sabia muito bem disso. Né? Então, muita coragem, eu acho que é a top 1. A outra que eu tiro, e eu vou falar muito também sobre isso, é disposição, gente. Perdeu toda a dignidade na dança. Eu acho que dignidade é algo muito banal, assim, pra gente se preocupar, assim, sabe? Então, quando a gente se preocupa muito com a nossa dignidade, a gente se preocupa com a zona de conforto, né? Então, aprendam a perder a dignidade cedo, tá? Mas não tanto também, que nem eu, tá? Não precisa fazer exatamente o que eu fiz. Dar o primeiro passo, eu dei muitos passos ali, né? Eu dei o primeiro, o segundo, o terceiro, fui até o chão, tipo, dei muitos passos ali. Mas sim, né? E dar o primeiro passo é muito legal, porque, sabe qual é engraçado? Ninguém me pediu pra fazer isso, sabe? Ninguém me pediu pra fazer isso, assim. Isso, pô, isso é uma dança do Fortnite, né, cara? O trap tava super em alta, assim. E no drop da música eu sabia que se eu fizesse isso, a gente ia ganhar muita nota por fazer isso. E a gente ganhou muita nota na apresentação por isso, sabe? Adaptabilidade. Eu adoro essa frase. Eu adoro essa palavra. É uma das melhores soft skills e adaptabilidade, gente. É aprender que tu vai ter que fazer alguma coisa diferente em certo momento, tá? E eu já tinha dançado, eu já dancei música de abertura da Copa, lá de 2018, eu acho, não, 2016, 14, sei lá. E me adaptar a um ritmo diferente foi difícil, tá? Saiu da zona de conforto. Nossa, eu sabia, Bento, que quando eu fizesse isso, eu ia sair totalmente da minha zona de conforto, porque muita gente ia me ver fazendo isso, né? E como vocês foram no vídeo, todo mundo tava gritando. Aí eu não sei se foi de susto ou se foi tava, uau, super incrível, assim mesmo, né? Mas eu saí da minha zona de conforto total nesse dia também, foi muito importante pra mim isso. Beleza, então. Então, aprendemos sobre soft skills, né? A gente aprendemos sobre isso, aprendemos que a gente precisa aproveitar as oportunidades, né, gente? A gente precisa aproveitar ao máximo as oportunidades, por mais que a gente vá sair da nossa zona de conforto. Se aparecer, ó, vamos fazer um combinado aqui, um tratado entre brothers aqui agora, todo mundo, tá? Se em algum momento você se sentir, sei lá, pensando, cara, não tem como eu fazer isso. É muito fora do que eu sou acostumado a fazer. Fecha o olho e lembra desse vídeo, tá? Tu vai pensar, tipo, nossa, olha o que esse moleque fez, mano. Tipo, o que é falar em público, sabe? O que é recitar um poema? O que é dançar na frente das pessoas? O que é dar o primeiro passo? Se Tobias eu sou Old Town Road na frente da escola, sabe? Isso não é nada, sabe? Então, aprendam, oportunidades, aprendam muito forte, né? Ah, entendam, as oportunidades, elas vão ser diversas, tá? E as mais desconfortantes vão melhorar mais a gente, vão aprimorar mais a gente, principalmente nas soft skills, tá? E essa aqui é uma das máximas, tá? Que hoje a gente fala no mercado de trabalho, que eventualmente vocês já vão ouvir na vida, isso aqui eu tenho certeza. Eu tenho 100% de certeza que vocês vão ouvir uma vez na vida.
E tem uma galera que já ouviu, tem certeza, mas o candidato, ele é contratado pelas hard skills e é demitido pelas soft skills. Ou seja, vocês vão ser contratados pela habilidade técnica de vocês. Sabe? A primeira coisa que o mercado enxerga é isso, que vocês fizeram. Sabe? Os cursos que vocês têm, aqueles cursos, vamos ver se botou um certificado do Santander Academy, do Bradesco, lá do Cultive, da PUC-RS, cursos gratuitos, eles vão ver isso. Eles vão ver a experiência de vocês em alguns trabalhos informais, voluntário, do ensino médio, da escola, eles vão ver, tá, gente? É a primeira coisa. 90% das vagas vão ser preenchidas por pessoas que têm habilidades técnicas muito bem demonstradas ou aperfeiçoadas. Isso é certo. Mas nesses 90%, 70% vai ser demitido por falta de habilidades comportamentais, tá? E quando eu falo por falta de habilidades comportamentais, é liderança. Gente, empatia, tá? Empatia, que a gente acha que é algo tipo assim, pô, pelo amor de Deus, quem não é empático? Gente, empatia tá no top 5 habilidades comportamentais mais necessitadas no mercado hoje, tá? Principalmente dependendo da área que tu vai trabalhar, assim. Então tem gente que falta com empatia. Tem gente que falta com isso, que não tem um senso comum entre pessoas e vão ser demitidas por conta disso, né? Por isso que algumas empresas preferem treinar funcionários para chegar no nível técnico necessário do que contratar candidatos que não possuem habilidades comportamentais, tá, gente? Então, isso acontece. Tem uma empresa aqui no Hub, que é a Pimax, que é uma empresa de pagamentos online para empresas, né? Para outras empresas. E, sei lá, acho que 90%, 80% dos funcionários deles, eles treinaram para chegar no nível que eles gostariam. Porque durante a entrevista e durante algumas etapas, a gente vai falar isso também, os candidatos demonstraram que tinham uma grande gama de habilidades comportamentais. E que precisavam dessas pessoas dentro da empresa. Que batiam com a cultura da empresa. Mas não tinham habilidade técnica o suficiente, sabe? Mas o valor estava no comportamental. Ou seja, a gente vai contratar o cara e aqui dentro a gente vai treinar ele, vai dar todos os recursos possíveis. Isso tá acontecendo e já é uma grande reviravolta no mercado, tá, gurizada? Cada vez mais empresas estão fazendo isso, até porque muito hoje se fala sobre o fit cultural, né? O fit cultural. O que é o fit cultural? É pra ver se tu bate tuas ideias com a empresa, basicamente isso, tá? Mas se fala muito sobre isso. E o candidato, às vezes, ele é contratado pelo fit cultural, sabe? Eu vou ensinar uma técnica de fit cultural depois, que é um segredo nosso, tá? Mas, beleza. Eu quero passar pra vocês algumas soft skills no dia a dia, tá? Que são. Eu botei cinco, que na minha visão são as cinco que eu vejo os recrutadores, que eu vejo o pessoal do RH sempre falando. Agora a gente teve um evento que foi o dia de trampo aqui no Caldeira, que é o evento que as empresas vêm com vagas abertas e os alunos do programa vão até essas empresas trocar uma ideia de 2 minutos, assim, sabe? E nesses 2 minutos, basicamente, é o tempo que a empresa vai se encantar. Eu digo 2 minutos que vão mais de um aluno na empresa ao mesmo tempo, né? E a gente recebe feedback das empresas. E a maioria todos os feedbacks positivos que vieram, pelo menos uma dessas soft skills estavam nos alunos, né? Então, e só que são coisas que a gente aprende no dia a dia. Liderança, organizar e conduzir pequenas atividades em grupo, dar feedbacks com respeito, tomar a iniciativa quando é perceber uma oportunidade de ajudar. Gente, isso é empatia, na verdade, se parar pra pensar, né? Isso é empatia, é se botar no lugar do outro, na verdade, né? Mas tem gente que não sabe fazer isso, tá? Ou que sabe fazer e não sabe como chegar em um ponto bom, assim, sabe? Acaba sendo rude, né? Por exemplo, tá? Dar feedbacks com respeito. A professora nunca na vida dela deve ter falado que eu tinha ficado de muito papapá, né? Eu vou bater nessa tecla o resto da minha vida. Isso não é dar um feedback com respeito, tá? Não tá longe de dar um feedback com respeito isso, tá bom? Então, dar feedback com respeito é muito importante, tá, gente? É muito importante. Gestão de tempo. Gente, pelo amor de Deus, gestão de tempo é algo que eu tô aprendendo também, tá? Então, tô me organizando melhor. Mas tem coisas muito básicas que a gente faz, que a gente pode fazer no dia a dia, que vai ajudar a gente. Criar uma lista de 3 prioridades por dia. Eu comecei a fazer isso todo dia da manhã, né? Eu pego o meu bloco de notas
e anoto as coisas que eu tenho que fazer pra semana ou pro dia. E conforme eu vou fazendo, eu vou riscando as coisas. Gente, isso parece tão bobo, mas dá uma clareza na mente do que a gente tá fazendo, sabe? E a gente aprende a se organizar melhor. Usar a técnica do Pomodoro, isso que é tão bom, isso que é perfeito, que é basicamente, tá? Tu dá um descanso pra tua mente e focar também. Então tu vai fazer alguma coisa por 25 minutos e depois vai dar 5 minutos de pausa. Tu vai parar, vai botar um timer, estudar por 5 minutos sem parar, e quando acabar o timer, tu vai dar 5 minutos de pausa. Nisso passou meia hora que tu tá fazendo algo produtivo, basicamente, tá? Então o método Pomodoro é perfeito. Evitar multitarefa, focando em uma coisa por vez. Ninguém aqui, até onde que eu saiba, tem mais de dois braços, tá? Ninguém aqui é um polvo que vai ter 8 braços. Tu vai fazer N coisas ao mesmo tempo. A gente não dá conta disso. É, quando a Luísa me pergunta como é que foi o trabalho, eu falo que ele foi trabalhoso porque eu tava fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E às vezes é difícil, a vida é dura. Às vezes a gente vai ter que fazer, sim, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas a gente tem que dar prioridade pro que é mais importante, tá, gente? Então, tem aquilo, né? Né, vamos citar. Eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e fazia o curso sábado. Certamente uma daquelas coisas eu não tava fazendo bem. Tá, tenho certeza. Alguma coisa daquelas eu não estava fazendo bem. Eu não vou contar, eu tenho certeza qual delas é, mas não vou contar. Mas uma delas eu não estava fazendo bem porque eu estava com multitarefas, né? Então, gestão de tempo e liderança. Outras duas é trabalho em equipe, e isso aqui tem pessoas que brigam no mercado para ter pessoas que trabalham bem em equipe hoje em dia, tá, gente? Então, colaborar em pequenas tarefas com os colegas ou família. A louça, ela não vai se lavar sozinha, sabe? Então, a gente tem que entender que às vezes é o nosso momento de fazer aquilo, de colaborar com aquilo, sabe? Por mais frio que esteja, sabe? Isso é um jeito de começar a trabalhar em equipe, tá, gente? Delegar e pedir ajuda quando necessário. Às vezes a gente não gosta de pedir ajuda, a gente não gosta de. Parece que a gente tá se diminuindo, né, pras pessoas, quando a gente pede ajuda, né? Mas pedir ajuda é um ato tão bonito, é um ato tão lindo de tu demonstrar que, tipo assim, cara, eu não sei fazer isso, eu gostaria de aprender contigo. Se a gente começa a pensar desse jeito, é muito fácil pedir ajuda. Assim, na hora do trabalho em uma equipe. Não é legal ter uma pessoa fazendo tudo sozinho, tá? Não é legal. Então não seja essas pessoas, peçam ajuda, tá? Dividir responsabilidades com clareza, né? Não é chegar assim, Luísa, faz isso, por favor. A Luísa vai me olhar, tipo, isso o quê? Assim, Luísa, eu preciso que tu vá na sala do pessoal e me traga tal, tal, tal caixa. Tu pode fazer isso porque eu tô fazendo tal coisa no momento, sabe? Tu pode fazer, por favor? Pronto, tu foi a pessoa mais clara do mundo e gentil. Não custou nada. Isso não levou nem 30 segundos, sabe? Então isso é muito importante. E se tu fala isso em voz alta, as pessoas na volta, elas vão te olhar e pensar, tipo assim, nossa, que garoto educado. Quando na verdade só é gente, assim, sabe? Tipo, isso é bizarro. Na verdade, tu é só um ser humano educado, assim. Inteligência emocional. Gente, eu fiquei na empresa que eu comecei, eu trabalhei 5 anos nela, tá? Esses 5 anos eu passei 2 anos cobrando. Assim, foi nesses 2 anos que eu aprendi a ter inteligência emocional, tá? Que eu tinha que ligar pra Amanda, falar que ela tava me devendo R$ 1.000 para tal empresa. E se ela me falasse que ela não tinha o dinheiro e me mandasse longe, né? Eu não podia xingar ela de volta. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu fechava o olho e penso, eu tô ganhando pra isso, eu tô ganhando pra isso, eu tô ganhando pra isso, eu tô ganhando pra isso. Isso é inteligência emocional, tá, gente? Então identificar o que você está sentindo antes de agir, tá? Você não vai te xingar, tu vai tipo assim, ah, mas eu também, não sei o que fez isso. Aquele dia lá, não. Inspira, volta pra ti, pensa. Nada melhor do que responder com respeito e dignidade de quem te respondeu mal, tá? Tu sobe num altar assim, que tu fica tipo, não, mas fulano, verdade, eu fiz isso. E se a gente resolver de tal jeito, sabe? Então, é isso, identificar o que você sentido e antes de agir. Respirar fundo antes de responder em situações tensas. Nossa, isso aqui evitaria tanta briga, isso aqui, sabe? O um, dois, três, volta. Sabe? Pronto. Tu acabou de evitar um crime de uso real primário. Tá aí. Boa. Praticar empatia, ó, praticar empatia. Tentar entender o ponto de vista do outro. O outro. Vou dar um segredo pra vocês, tá? O outro não tá na mente de vocês. O outro não faz a mínima ideia de como tu pensa.
tá? Se não explicar com clareza as coisas, por mais difícil que seja, porque pra ti é tão óbvio isso, mas pro outro não é, gente. A gente tem que entender isso. O outro não é tão fácil como tá na tua cabeça, tá? Então, inteligência emocional é outra também. E por último, tararã, o mais de todos. Mentira, não é. Eu acho inteligência emocional mais difícil, tá? Pra mim, claro, né? Mas comunicação, meu Deus do céu, isso aqui é o terror dos sete mares. Porque é mesmo, comunicação é muito difícil, gente. É muito difícil. Tipo, não é algo que a gente aprende de um dia pro outro. É muito difícil comunicação. Então, ideias de forma simples. Vocês, às vezes, têm que ser o dedinho do centro. Tá, gente? Desculpa. Às vezes vocês vão ter que parar e falar com vocês mesmo pra ver se faz sentido as coisas. Assim, vai ter que fazer. Isso é o melhor exercício de todos. Que às vezes, na tua cabeça, a tua ideia, ela é maravilhosa. Tu para, fala em voz, grava um áudio, eu faço isso. Grava um áudio falando aquela tua ideia e ouve. Vai perceber, tipo assim, nossa, nada a ver, meu. Nada a ver isso daqui. Nada a ver. Então, essa é uma prática do dia a dia que, gente, sério, abre portas, tá? Abre portas legais. Fazer perguntas abertas em conversas, tá? Isso aqui é um jeito de tu não ser o dono da bola. Sabe? Quando tu tava jogando bola, vôlei, sei lá, outra pessoa era pegava, ajuda o braço, tchau, gente, vou embora pra casa. E todo mundo ficava sem jogar bola, né? Porque a pessoa ficava só pra ela, aquelas coisas, tá? Então, vamos supor, tá? Ó, métodos de resolução de problema. Tá todo mundo discutindo no grupo. Tu fala assim, gente, vamos parar um pouco e pensar. Então, o que que vocês acham que deveria ser feito? Cada um vai falar uma coisa e isso é quase 100% de vezes, todo mundo no final vai estar querendo falar sobre a mesma coisa. Só que pensando de formas diferentes. Sabe? Isso vai acontecer. Então façam perguntas abertas em conversas, tanto em grupo quanto pessoalmente, assim, de um pra um, que, uau, parece que a caixa de Pandora se abre da tua frente, assim. E ouvir sem interromper, gente, pelo amor de Deus, isso que é tão bobo. Mas, cara, isso aqui, eu, é um defeito da minha inteligência emocional. Isso aqui, tá? Que eu fico profundamente irritado quando nem, nem quando é comigo. Quando a gente tá num grupo, e a Luísa tá aqui, ó, explicando. Tá no monólogo dela, porque tá tudo bem, é o momento que a gente deu pra ela. E do nada alguém tá. Bah, verdade, isso daí mesmo. Não é teu momento. Não é o teu momento. Deixa a Luísa falar, ponto final. Aí começa, sabe? Então não façam isso. Isso é muito. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso. Se tu começa a fazer isso, tu começa a fazer sem pensar, sem perceber, isso vai ficar ruim pra ti, tá? Então, escuta ativa, ouvir sem interromper, escuta ativa, tá? Então, comecem a praticar essas cinco coisas aqui no dia a dia, uma coisinha de cada, uma coisa de cada tópico. Sério, isso que vai ficar, vocês vão ficar muito à frente de muitas pessoas no mercado de trabalho que recém estão entrando no mercado de trabalho, que é a idade de vocês e recém vão começar a entrar no mercado de trabalho, sabe? Isso que, sério, por isso que eu falo que o mercado de trabalho, ele não tem segredos. Ele é composto de coisas simples do nosso dia a dia que as pessoas resolvem guardar pra elas. Assim, e elas não guardam pra elas por mal, porque é algo tão básico que parece que não é necessário ser dito, sabe? Mas se vocês notam que alguma dessas coisas vocês já fazem, parabéns, vocês têm superpoderes. E vocês estão desenvolvendo seus superpoderes. Tá? Então, por isso que eu falo, né? Isso aqui é tão coisa do dia a dia. Pode pensar, pô, mas isso eu faço. Pois é, cara, tem gente que não faz, né? Vão ficar chocados juntos. Por mais um bom tempo. Tem gente que não faz isso, né? E tá tudo bem, né? Vai conversar, dar feedbacks positivos, né? A pessoa interrompeu a Lu, pô, chega de canto, meu, aquele momento não foi legal, mano, tá? É o famoso, tipo, como é que é? Elogiar no aberto, né? E corrigir no privado, tá, gente? Então pratiquem isso também, muito importante. Nunca com ego lá em cima, tá? Ninguém nunca é melhor que ninguém. A gente tá numa constante aprendendo todo mundo junto, tá? Beleza. E aqui eu quero falar de mais oportunidades, tá? Cada, cada coisa aqui é uma oportunidade que eu tive que me colocar fora da minha zona de conforto e me levou para locais extraordinários, né?
Então a gente tem 2018. Olha minha cara, meu Deus do céu, jovem, de 17 anos, né? Assim, não sabia nada direito, muito sacanagem. 2023 e 2025, né? Isso aqui, 2018, eu tava no primeiro ano de cobrança, né? Mas por sempre me deixar à disposição, querer fazer o novo, querer fazer coisas diferentes, sabe? Sempre disposto a sair da minha zona de conforto. Tem um evento lá na CDL Porto Alegre, que é a empresa que eu trabalhava, né? Que é o Super Feirão Zero Dívidas. Que basicamente a gente monta um local, ou faz na CDL mesmo, a gente montava, né? E as pessoas que estavam com dívidas iam até a gente para consultar e negociar com a gente, ao vivo, assim, sabe? E eu recém tinha um ano, nem um ano de experiência eu tive na cobrança, gente. Assim, nem um ano de experiência eu tinha. Mas, por sempre estar disposto, mostrar que eu quero tentar coisas novas, eles me deram a oportunidade de ir no feirão. Isso foi legal, foi o meu primeiro. E depois eu fui no segundo, eu fui escalado pro segundo. E isso me levou depois a trabalhar no setor de atendimento ao público, né? Então, por disposição e mostrar que eu quero estar com pessoas. Foi mais ou menos nessa época que eu descobri que eu queria trabalhar com comunicação, mas eu meio que eu queria trabalhar com RH nessa época, nada a ver, né? Depois eu fui descobrir que comunicação era emprego e dava dinheiro. Legal, né? Engraçado isso, né? Em 2023, a gente tem um gap legal aí, né? Passado da pandemia, um negócio aí. Isso aqui foi no meu técnico de publicidade e propaganda, tá, gente? Que eu fiz gratuito, né? Ele é aqui em Porto Alegre. Pesquise se não tem na cidade de vocês. Publicidade e propaganda, eu defendo que é algo que todo mundo devia fazer na vida, tá? Ele não é tão nichado quanto a gente pensa. É algo que todo mundo devia experimentar uma vez fazer na vida, assim. E esse tô mostrando aqui é um evento que tem no primeiro trimestre do curso, que é a Semana da Publicidade, que a gente prepara uma semana inteira com um tema específico e chama recrutadores, sei lá, chama palestrantes pra falar sobre aquele assunto com a gente, assim, sabe? E mas não é sobre o evento em si, é sobre o curso, né? Que eu me dei a oportunidade de testar algo, porque eu tenho 4 anos de acompanhamento com a psicóloga, tá? E uma das minhas consultas ela notou que eu gosto muito de comunicação. E ela falou, Tobias, faz publicidade e propaganda. E eu, o que que é isso? Eu nem sabia que existia isso, né? E só conhecia marketing, né? E fui lá, me dei a oportunidade, me inscrevi no curso, passei, era para sorteio, né? Passei, fiz e foi o que mudou a minha vida. Esse curso, sou muito grato a esse curso aqui, que foi ele que provavelmente me fez estar hoje no Geração Caldeira, fez o que hoje eu trabalhar no Instituto Caldeira fez curso. Assim, só uma oportunidade que eu dei pra mim mesmo. Nada mais. E por último, um mês atrás, isso aqui é uma foto minha no meu primeiro evento como painelista, como palestrante. Daí isso que já é uma utopia maluca que eu tinha na minha cabeça, assim, sabe? Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter um painel, tipo, quem quer parar pra eu ouvir esse maluco aí falando? Tipo, porque, assim, eu só tenho 24 anos, sabe? Mas não, gente. Deixa eu falar sobre o mercado no final, mas isso que foi uma oportunidade que me deram e eu fui lá mais uma vez e agarrei ela, tá? Então, são 3 momentos, claro, outros vários, mas são 3 momentos que são cruciais na minha vida, foram esses, tá? Graças a sair da zona de conforto, graças a entender as minhas soft skills, minhas habilidades comportamentais e investir nelas, tá? E aprimorar outras. Então, é muito importante a gente ter um reconhecimento sobre nós mesmos, beleza? Então, vamos avançar aqui e vou falar agora sobre disposição, né? Eu não sabia que eu tinha. Me contaram. É que eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre fui muito curioso. Eu gostei muito de fazer coisas diferentes. Até uma reunião do trabalho mensal lá que eu cheguei, em 2019 já. Tava no segundo ano, no primeiro ano de cobrança, fechando ali. E eu chegava sempre um pouco atrasado por conta que eu tava estudando, né? Então eu cheguei, daí, e tava a reunião já rolando, assim. Daí eu cheguei no meio dela e tava a minha gestora, tava a minha chefe falando sobre disposição, sobre estar disposto, né? E eu, bem na hora, abri a porta, ela falou assim, e chegou a pessoa mais disposta hoje no setor. Eu, tipo, porque eu. Daí ela falou assim, porque se eu der tal desafio pro Tobias, eu sei que ele vai fazer. Se eu der tal coisa pro Tobias, eu sei que ele vai fazer. Porque ele gosta? Muitas vezes não. Mas porque ele tá disposto, ele tem disposição de ser coisas novas. Aí eu lembro que ela falou assim, Tobias, você sabe um poema? Daí eu falei, sei. Daí ela falou, então vem aqui na frente e recita. Daí eu, qual é, né? Eu pensei. Mas na hora, eu falei, bora, vamos.
Aí fui lá, né? Mostrei que eu era uma pessoa super disposta, registrei o tal do poema. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Sou muito grato a ela também por ter me contado isso, né? Que eu sou uma pessoa disposta. Eu sou uma pessoa que tem vontade das coisas. Então, disposição é algo muito importante, tá, gente? Eu vou dizer pra vocês, tá? As pessoas notam isso. Quando tu tem sede das coisas, assim, elas notam isso. E muitas portas se abrem quando tu aprimora a tua disposição. Tu não precisa estar disposto pra tudo, tá? Não. Não precisa, pelo amor de Deus. Disposto sempre para aquilo que tá na margem de tu sair da tua zona de conforto, tá? Então não precisa sair totalmente dela. Não, é um processo que leva de pouco a pouco. Eu levei 7 anos pra hoje me mandar a levantar um muro amanhã. Eu não sabia virar uma massa, eu vou lá levantar um muro, tá? Então levou 7 anos pra me aprender isso. Mas é extremamente importante vocês comecem a notar dentro de vocês mesmo, tá? Qual que é o nível da disposição de vocês. E começar por paciente de tartaruga, tá, gente? Seu 7 anos passou igual pra mim, sabe? Então eu podia ter investido nisso ou não. Que bom que eu investi, né? E deu certo. Então, pra fechar o arco da soft skill, disposição é a palavra da minha vida, né? E vamos falar de currículo. Vamos resolver esse mistério, né? Qual que é o currículo ideal? Qual que é o currículo certo? Qual que é o currículo perfeito? Assim, não existe necessariamente, mas existe o currículo que o recrutador vai pegar, vai olhar e vai dizer, pô, brabo, tá? Nasce. Um bom currículo é um simples, direto, mas com um direcionamento correto, tá? Eu vou falar sobre direcionamento. Mas simplificando o currículo é isso. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Aqui. Eu tá mostrando na tela aí, a minha página aqui. Tá mostrando? Sim. Beleza. Eu peguei hoje esse currículo aqui, uma aluna me mostrou. Eu falei assim, nossa, é o currículo que eu precisava. Mostrou no workshop. Então eu tirei o nome dela, telefone e e-mail, pra você não ficar botando o número dela na OLX falando que ela tá vendendo porco, né? Então eu deixei assim, anônimo, né? Mas olhem só, tá? Isso aqui, bota no material também pra vocês sempre consultarem quando vocês quiserem, pra copiar e colar, trocar as coisas de vocês, né? Mas olha só. Nome, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, telefone e e-mail, tá? Um resumo teu, assim. Um resumo teu, eu e profissional. Formação, olha aqui, hard skills e soft skills, tá? Então isso sempre vai estar presente, ok? Experiência profissional, que tá, projeto, geração caldeira, NASC, importante. Cursos e certificações e idiomas. Pronto. Não tem foto, o currículo ele vai ser em preto e branco, tá? Não tem mais nada, não tem um negocinho no canto. O meu currículo, inclusive, que eu mostrei pra vocês, ele não é assim, ele é horrível. Ele é cheio de coisa de design, assim, no meio, assim, nada a ver, tá ligado? Eu tenho que fazer um novo, né? Então, ele é assim, ele é simples, ele é direto, sabe? E porque, sabe o que que é importante ser desse jeito? Eu tô me tirando o nome e esquecendo o título do doc. É verdade, né, mano? É da Luana, olha só. Eu já vou alterar isso. Gente, trabalhei tanto hoje, né? Obrigado por me avisar. Então, vamos lá. Sabe por que que o currículo ele tem que ser assim? Porque vamos supor, tá? Vocês vão mandar o currículo para uma vaga onde, sei lá, 50 pessoas vão competir para aquela vaga, sabe? E é esse currículo que o recrutador para pra ver, sabe? Não é o que mais tem brilho, o que mais tem glitter, o que mais tem imagem e tudo mais. Não. Eles vão ler esse, porque é o que tá formatado, é aonde eles sabem, vamos supor, tá? Vai ter uma vaga de designer, tá? Eles sabem, se eles olharem no meio aqui, vai ter alguma coisa de design que tu fez. Eles sabem, se eles lerem no começo, vai ter a formação que diz que tu é designer. Entende? Então por que que isso é um currículo perfeito? Que tá à vista de quem vai ver. Entendeu? Então esse é o currículo usual, tá? Claro que se tu for um designer, é importante fazer um currículo tão bonito, porque já é uma amostra do teu trabalho ali, né? E outra coisa que eu veto totalmente, eu não sou fã, tá, gente? Eu não sou fã nem um pouco de foto no currículo, tá?
Não sou fã. O porquê? Porque a gente nunca sabe quem tá contratando a gente do outro lado, tá? A gente nunca sabe. Às vezes tem. Gente, o mercado de trabalho, ele é estranho, tá? Ele não é justo. Vai ter gente que vai te contratar pela tua aparência, tá? E vai ter gente que não vai te contratar pela tua aparência, tá? Então, aprendam isso cedo. Não botem foto no currículo, tá bom? Então, só se. Não, evitem, assim, dica. Dica de pessoa que já mandou vários currículos com foto e nunca foi aceito. Quando mandou sem foto foi aceito, né? Não sei, aconteceu comigo, né? Beleza? Pegaram o exemplo? Top. Então, voltando aqui. Dicas que eu já acabei de passar, né? Mas nunca envio o currículo por link, tá? Pode ser fácil, pode ser legal, mas nunca faz isso, tá? Porque tem empresas que têm normas que não deve ser aberto links por e-mail, tá? Então, se tu mandar o link do Canva do teu currículo, já era. O recrutador não vai ver, tá? Ele não vai ver. 95% das vezes, ele não vai ver. Só se o recrutador for teu brother. Assim, nossa, for teu faixa. Assim, olha lá. Que se a TI pegar ele fazendo isso, ele tá demitido, tá? Então, sempre manda por PDF. Sempre por PDF. Ou arquivo. PDF é o melhor, tá? Porque às vezes nem arquivo Word de terceiro as empresas podem abrir. Assim, então sempre manda por PDF, tá? Sempre manter ele atualizado, né? O seu currículo vai variar de acordo com a vaga que você for testar. Será que eu falei de direcionamento? É isso, tá? Não adianta tu mandar um currículo para uma vaga de design e lá tem três formações de programação. O recrutador vai olhar e pensar, tipo assim, mandou errado, tá? Então, não tem problema tu ter um currículo onde contém tudo que tu fez na tua vida. Você tem que saber para onde tu vai direcionar ele. Para uma vaga mais certa, tu vai tirar certas coisas, vai deixar aquilo, beleza? E nunca minta no currículo, gente, não mente. É feio, não é legal. Na hora tu vai passar por uma barra justa na entrevista, não vai ser legal, tá? Vamos falar sobre a entrevista agora. E eu vivi um terror, tá? Eu vivi um terror. Eu fiz duas entrevistas na minha vida. E a primeira foi quase eu desisti do mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque eu fiz uma entrevista coletiva. Era eu e mais 15 pessoas na sala sendo entrevistadas ao mesmo tempo, né? Se vocês forem perceber, a pessoa do canto sou eu aqui. Porque é o único boneco que tem cabelo, né? Então, eu tava no canto, eu tava no canto e, cara, foi a pior experiência da minha vida, assim, ver todas aquelas pessoas falando das suas experiências e começa já a comparação e tudo mais, aquilo só não foi legal. Não foi uma experiência boa, mas como eu sabia, olha só, isso é uma outra dica que eu vou dar depois, mas como eu sabia que era pra uma vaca que era uma boa comunicação, eu falei grosso quando, na minha vez. Sim. Eu fui lá e tipo, Tobias Pinheiro deu. Opa, boa noite, tudo certo? Eu falei grosso, né? Isso me jogou na frente dos candidatos porque eu pesquisei sobre a vaga, eu pesquisei sobre a empresa, né? Então eu vivi esse terror, né? E aqui vai mais dicas de entrevista, tá? Guardem isso aqui pro coração de vocês, tá, gente? Pesquise sempre sobre a empresa, sobre a vaga. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? Porque se o recrutador chegar lá e te perguntar alguma coisa sobre a empresa e tu saber só o nome e olhe lá, tá ferrado. Tá ferrado. Então sempre, cara, pesquisa. Saiba falar sobre você. Esse que é o mais difícil. É muito difícil falar sobre a gente. É muito difícil. Muito difícil saber o que a gente faz exatamente. É muito difícil. Tem um exercício que eu aprendi na psicóloga. Eu vou passar o hack pra vocês aqui. Pega cinco amigos de confiança, tá? Cinco brothers, cinco faixa. E pede pra descrever vocês. Vão ter coisas que vão se repetir. Ou seja, isso diz sobre vocês, tá? E falar sobre a gente, ele é um exercício. A gente não vai aprender o nosso falar pessoal na primeira, na segunda, na terceira vez, não. A gente vai falar muitas vezes sobre a gente até a gente entender o que a gente faz. Isso vai se moldar de acordo com o tempo, tá? Então façam, façam esse exercício que eu passei pra vocês, que vai ajudar muito. E, cara, se vocês souberem falar em 1 minuto, 2 minutos sobre vocês, não tem candidato que se segure, tá? Não tem candidato que se segure. Isso aqui é muito bom. O recrutador fica tipo, toma o contrato, assina aqui. Sabe? É sensacional isso. Chegue com antecedência. A avaliação começa antes da entrevista, gente. Shocking, tá? Hoje, devido à grande exposição na internet, tem recrutadores que vão lá e vão olhar o Instagram de vocês antes, tá? Vão olhar o LinkedIn de vocês.
Eles vão olhar a vida de vocês antes. Então, a avaliação começa antes da entrevista, muitas vezes, tá? Eu vou dar uma dica pra você sobre isso também depois, tá? Se vista de maneira adequada, independente se a entrevista for online ou presencial, tá? Não aparece de pijama, de regata, de camisa. Tu não tá na praia na entrevista se ela for online, não faz isso, tá? Não é porque tu tá em casa que tu tem que agir na entrevista como se estivesse em casa, tá? Porque tu não vai de sei lá, de biquíni, de sunga, fazer entrevista presencial. Tu não vai, tu vai ter vergonha de fazer isso, né? Por que tu vai ter vergonha de fazer isso online também? Entende? Então, tá? Se vestir de maneira adequada. Independente, tá? E sempre tem uma pergunta. Isso aqui é muito importante, tá? Interesse. Gera interesse na vista do recrutador. E é claro que eu não vou deixar vocês na mão. Já trouxe umas perguntas coringas aqui pra vocês, né, gente? Isso aqui, independente da vaga, também do local. São perguntas coringas. Tá, então terminou a entrevista, o cara ele vai jogar no meio dos teus peitos assim, ó. E aí, Tobias, você tem alguma dúvida? E é de suma importância que tu tenha uma dúvida, tá? Nem sempre vai te ajudar, mas quase sempre vai te ajudar, tá? Então, por exemplo, a Amanda tem uma pergunta, pode falar, Amanda. Ah, acho que tem duas perguntas que se repetem. É, a da esquerda e da direita? Ou não? Se for, ela tem uma diferença. Me diz aí. Ou eu copiei e colei igual. É a de É, baixo e a do lado, né? Direita. Nossa, é verdade, eu copiei e coloquei igual. Tá, beleza, gente. Acontece, tudo bem. Vocês podem fazer a mesma pergunta, tá? Duas vezes na entrevista, sacanagem. Esquece que de baixo existe. Vamos fingir, tá? Esquece que de baixo existe. Beleza, esquerda, direita em cima. Acontece. É, perfeito. Então vamos lá. A que eu mais gosto das três, né, a que eu mais gosto das três, é a da esquerda, tá? Porque ela meio que abrange a primeira e a da direita. Porque como é a equipe no dia a dia? Tu já tá te botando no lugar trabalhando na equipe. Tu te preocupa pelo lugar que vai te receber, né? E tu já descobre a rotina. Entende? Eu acho que é a melhor pergunta coringa da minha vida, da vida, assim, sabe? A melhor pergunta coringa. Assim, e às vezes vai gerar assunto isso daqui, tá? Vai gerar pra outras coisas depois. Beleza. E vou ensinar agora sobre isso aqui, cara, Rapport. Tem alguém da trilha de gestão comercial aqui? Do Geração Caldeira? Alguém da trilha de gestão comercial? Acho que não, né? Não sei. Se eu privar a conta ajuda, vou falar sobre isso. Tem alguém de gestão comercial? Eu acho que não, né? Tá, mas eu vou falar sobre rapport então. O que é rapport, tá? É a arte de criar relações de empatia, confiança e harmonia. É diferente de puxar saco, tá? Não puxei saco. Diferente. Bom, vou dar uma dica pra vocês, tá? Vou ouvir a palavra sobre network, né? Super em alta essa palavra. Assim. Mas como que eu chego em alguém pra fazer o raio do networking? Meu Deus do céu. Oi, bom dia. Meu nome é Tobias. Eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre você. Tipo, fazer um robô, né? Tá tudo bem às vezes também. É uma situação. Mas rapport é isso, tá? É criar relações de empatia, confiança e harmonia. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Cheguei num evento e eu sei que a Luísa é CEO, a maior empresa de robótica do mundo, assim. E eu preciso da Luísa no meu LinkedIn. Eu preciso, sabe, ter o contato da Luísa. Eu preciso, assim. Não vou chegar, eu vou chegar como, tá? E a Luísa vai estar lá com a camisa do Homem de Ferro, tá? Vai ter a camisa do Homem de Ferro. Assim, vou começar, eu vou aproveitar um momento que eu vou ter algum assunto com a Luísa, ou também não. Vou. Eu sou do time se fazer de louco, tá? Assim, eu faria assim, ó. Passa, olharia a camisa da Luísa e, nossa, cara, tu tá com a camisa que eu lembrei que eu precisava comprar. Porque semana passada eu tava vendo o filme do Homem de Ferro. E ela vai te olhar assim, ah, sabia que eu comprei essa camisa na Renner? E qual filme tu viu do Homem de Ferro? Pronto. Tá resolvido a tua vida. Isso é criar relação de empatia, tá? Tu mostra algum detalhe que tu criou.
pela pessoa. E a pessoa, ela vai ficar tão surpreendida com aquilo que ela vai ser obrigada a te responder no mesmo tom. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é absurdo. Testem isso um dia. Testem isso um dia. Assim, tipo, se um dia eu tiver fazendo isso no trabalho, eu ri tanto. Mas eu aprendi esse ano isso, tá? Então, tem várias formas de criar rapport. Assim, tem várias formas, assim, sabe? Um exemplo foi que deram um, um empresário, ele precisava fazer uma compra de, ele precisava fechar um contrato que era gigante, tá? Com outro. E ele entrou na Cal e precisava entrar o RH, se não me engano, na Cal. Essa história é real, tá, gente? E a pessoa do RH demorou 10 minutos pra entrar. E o cara tava com o diretor da empresa na Cal. E ele pegou e falou: Nossa, tem um livro na tua estante ali. Ele olhou a estante do cara que tava atrás. Então o livro tá na tua estante ali que eu peguei esses tempos na Amazon, que eu vi que tava em promoção. Né? Ele é bom onde tu comprou. Eles entraram num assunto de 15 minutos até a pessoa do RH entrar. E quando começou a conversa de fato, ele fechou o contrato em 10 minutos. Se ele não tivesse feito isso, talvez levaria meia, 40 minutos pra fechar o contrato. E a hora ela se fechasse. Mas o cara, ele criou uma empatia com o humano que perguntou, entendem? Então, isso aqui é muito importante. Eu acho que esse é um dos maiores hacks da vida, assim, que existe. Assim, sabe? Isso vai ajudar muito vocês, tanto em momentos de entrevista. Entrevista é meio perigoso a linha do rapport, que vai parecer que vai estar puxando saco, tem que ser mais cuidadoso, né? Mas vai ajudar muito em situações, tá? Estamos caminhando pro final aqui. E eu quero falar, então, de LinkedIn, bem breve, porque eu não sou o mago do LinkedIn, tá? O que eu vou fazer é mostrar o meu LinkedIn pra vocês aqui. E eu vou recomendar vocês profundamente a pesquisarem sobre LinkedIn, como ter um bom LinkedIn no YouTube, porque é o Facebook, né? Hoje do trabalho. E vai ser o teu currículo online. Sabe quando eu falei que não é legal ter tudo que tu faz no currículo? Quando tu vai mandar pra uma vaga? Mas é muito legal ter tudo que tu faz no LinkedIn. Do que tu fez. É muito legal ter isso lá. Porque daí muitas pessoas vão ter acesso a esse teu currículo, né? Então, se você não sabe, o LinkedIn, ele é uma rede social voltada para emprego, para experiências profissionais e busca de emprego, vamos dizer assim, tá? Ele nasceu de uma demanda que os recrutadores precisavam conhecer muito mais os seus candidatos antes da entrevista, ou procurar candidatos mais ideais para certas vagas, tá? Então o LinkedIn surgiu por conta disso, né? Então é um local que tu pode compartilhar suas experiências profissionais, seja elas que forem. Gente, quando eu falo experiências profissionais, não se limitem a trabalho, tá? Às vezes é o trabalho que tu apresentou na escola. Tu teve um trampo por trás daquilo, tá? Isso é legal. Isso é legal de compartilhar. Tudo, claro, com uma narrativa super, tipo, vai aparecer, às vezes, um tio de 70 anos tá escrevendo. Vai aparecer. Porque tu tem que ser mais formal no LinkedIn, né? E tudo mais, assim. Tem que usar, uau, palavras diferentes, às vezes, né? Ali, e depende muito, né? Mas... Ainda lembro de quando eu vi, pelo menos, um post do teu LinkedIn. O post sobre jovem que trabalha com jovens. Pô, esse é o post do meu coração, esse, assim. Então, o LinkedIn, ele tem muito nicho, ele tem muito... Pra quem tu vai conversar, né? No meu LinkedIn eu converso com a gurizada, né? Porque eu sou um gestor de comunidade. Então eu quero aproximar alunos jovens de empresas, às vezes através do meu campo de comentário. Sabe? Essa é a minha estratégia, né? De como eu ligo as coisas no LinkedIn e eu atraio os dois lados. Muito legal. Então, por exemplo, eu uso assim, fotinho, pá, profissional. Né? Ali, uma coisa que eu tô trabalhando, Tobias Pinheiro. Aí embaixo do teu nome, que é a tua mini bio ali, né? Basicamente, cara, tem gente que tem uma quase que currículo ali embaixo do nome ali, né? Ah, PhD, não sei o que, coisa nada, né? Eu boto o que eu tenho no momento mesmo, né? Que eu sou gestor de comunidade, sou assistente de projetos, sou técnico no preço de propaganda e fiz Geração Caldeira 2024 Marketing Design. Tem todas as minhas formações, o que eu faço atualmente, que significa o que eu tô aprendendo, né? Então, ok. Do lado, então, aqui apontando onde tá. Do lado a gente tem o momento atual de trabalho e até a última formação acadêmica, né? O meu sobre, tá? O meu sobre, ele é muito bem resumido sobre mim em dois parágrafos só, porque eu aprendi a falar sobre mim hoje depois de tanto tempo falando sobre mim, sabe? Então eu consigo resumir quem sou eu em dois parágrafos hoje, mas que é extremamente difícil. Eu sou péssimo em fazer resumo. Eu sou péssimo. Eu era terrível em português na escola.
Porque eu não sabia fazer resumo das coisas. Eu copiava o livro em vez de fazer a droga do resumo, né? Então, mas isso eu fui aprendendo, né? Então, levou tempo pra isso, né? Então, eu não vou ler mais sobre mim, né? Mas tá aqui pra vocês, né? O LinkedIn te permite botar as tuas principais competências também. Então, atendimento ao cliente, eu tenho, o meu LinkedIn é atualizado, tá? Eu tenho que tirar esse atendimento ao cliente. Comunicação, oratória, resiliência e comprometimento. Aqui tá soft skills. Por que que eu falei que às vezes as empresas contratam pela soft skill? Porque a empresa vai lá no teu LinkedIn, eles precisam de alguém que tem comprometimento, resiliência e oratória. Aí achou o perfil do Tobias Pinheiro. Nossa, ele tem exatamente o que eu precisava pra vaga. Vai mandar uma mensagem no LinkedIn. Entende porque é tão importante a gente saber quais são as soft skills e usar elas como poderes mesmo, por causa disso. Embaixo tem a nossa experiência, então isso que eu peco um pouco também, que dá pra descrever super o que tu fez em cada etapa, né? Então ali tem 1 ano e 8 meses de cobrança, atendimento ao consumidor 4 anos e 4 meses, aí eu fui depois aluno de geração caldeira e experiência depois assistente de projetos atual, né? Então tu pode descrever tudo que tu fez, tu pode jogar tudo que tu fez aqui. Maravilhoso, adoro ver LinkedIns que tem, tipo assim, 10 trampos diferentes, tipo, o máximo. E por último, isso, e por último, quero falar que o mercado de exposição, né? Hoje a gente vive numa vitrine, gente, tá? Eu falei no começo do Matheus Sodré, né, que é o cara que bagunçou minha mente de maneira boa. Recomendo pra vocês, tá? Pararem 8 minutos da vida de vocês. E entrar no TikTok do Matheus Sodré e assistir um vídeo que tá fixado, que é Adolescência Digital. É o vídeo que vai mudar uma chave na cabeça de vocês, tá? Ele me ensinou sobre o mundo online e a vitrine que hoje a gente vive, tá? E que o mercado atual tem total relação com a internet atual, tá? Pois a gente vive um momento de exposição, mas precisamos mostrar nossa verdade sempre, tá? Sempre a verdade. E é por isso que eu tenho dois perfis, tá? Não é porque eu tô mentindo em um deles, não. É porque os dois eu mostro a minha verdade, quem eu sou, mas com narrativas diferentes. Entende? É tudo sobre uma narrativa hoje. Eu não tô dizendo pra vocês mentirem, não. É pra aprender a separar o profissional do, do pessoal. Vai ficar muito mais fácil pra vocês entenderem o que vocês estão fazendo hoje, tá? Eu só consegui me posicionar como alguém que fala sobre educação, sobre cultura, sobre internet, quando eu saí do pessoal e aprendi que ia ser um perfil que eu ia falar só sobre isso. Foi o momento que eu aprendi sobre isso. E hoje o meu perfil Totoblog é a minha vitrine, entende? Se vocês forem no meu privado, eu vou estar falando basicamente sobre as mesmas coisas, só que de maneira pessoal, né? E no meu aberto, eu não minto quem eu sou, eu falo do jeito que eu sou, autêntico mesmo, só que sobre o meu trabalho, tá? Então, tu não precisa privar o teu perfil, mas é legal ter um perfil direcionado pra algo. Assim, é legal ter isso, sabe? Mostra que tu tem comprometimento com o que tu tá fazendo. E o recrutador vai achar, quando vai ter o perfil aberto, vai olhar e pensar assim, nossa, que legal, isso aqui que ele tá fazendo. Né? Estratégia também, né? Vocês botarem o arroba do perfil aberto vocês na bio do privado, tá? Que o recrutador vai acessar, ele não vai ver o que tu tá fazendo na vida, mas ele vai clicar no teu aberto e lá vai ter toda a informação que ele precisa, tá? Então essa estratégia de CTA, né, de Call to Action aí. E não é vergonhoso, tá, gente? Mostrar o que a gente gosta de fazer, o que a gente tá fazendo, o que a gente fez nas redes sociais, tá? Às vezes tu tá um post de uma oportunidade. Às vezes é um post que te separa de uma contratação, sabe? De uma experiência tua. Assim, saca? Que tu fez que pra ti é algo do dia a dia, mas pra alguém tá esperando só o teu perfilzinho, tá? Tu tá esperando só que tu mostrasse aquilo, ele vai olhar e pensar, tipo assim, nossa, que legal. Ele tá fazendo isso, e é isso que eu preciso. Vamos juntos então, cara. Explorar esse mercado de trabalho que ele é vasto. Ele tem muita oportunidade, tá? Hoje em dia, muito. Não parece. Vocês vão encontrar mercados muito engessados. Que parece que estão no século X ainda. Vai, vocês vão achar. Tá? Vocês vão achar. Mas enquanto vocês estiverem sendo autênticos, dispostos, compartilhando as coisas de vocês, vocês vão atrair um mercado aberto, um mercado vasto, um mercado de oportunidade que vai querer ter pessoas que nem vocês. Tá bom? E muito obrigado. Era isso de hoje. Perguntas? Habemos? Oba! Eu tô atrapalhando tua fala, Tobias? Eu posso falar? Não, não, pode falar, por favor.
Bom, primeiro de tudo, eu queria te parabenizar. Eu gostei realmente muito da apresentação. Eu fiquei muito feliz de ver que tu foi escalado para isso, de ter essa chance também, de poder estar aqui com você. E eu queria justamente fazer uma pergunta. Como tu falou, ter perguntas é sempre importante. E também, vamos dizer assim, contar uma coisa que aconteceu comigo que está totalmente ligado ao que tu falou. Primeiro, minha pergunta é: onde que eu posso ver a gravação da live? Eu achei a live muito boa, eu queria rever Aham, alguns momentos dela depois. Eu vi que ela sem está sendo problema, gravada, Lorei. não sei onde é que eu consigo o link. Com a Lulu? Tá. E o que eu queria contar é justamente da parte, acho que tu falou do Rayport, é esse o Do nome, né? rapport. O termo. É rapport. Isso. É do E francês, literalmente criar rapport. conexões. É, e justamente o que tu falou, às vezes a gente ser meio cara dura, assim, se fazer um pouco de louco. Eu vivi a prova disso uma semana atrás, quando eu tava lá na sala com vocês. E tá, tava o Noah falando com uma outra moça, que eu me esqueci o nome agora, perdão, sobre a questão da robótica e conversando, acho, que sobre os desafios. E eu literalmente olhei pro coral, eu acho que é o nome, se não me engano, e falei: Ah, isso é o coral, já sabendo meio que era. E ele começou a me explicar, e a gente falando, e falando da competição. Eu, sim, eu tenho uns amigos que competem, eu tava lá, eu assisti. E a gente foi desenrolando e foi virando uma conversa até eu trocar os contatos com o Noah e conversar sobre fazer justamente o teste para entrar na robótica. O Noah caiu no rapport, Lorei. Ela caiu no rap... Gênio, Não, pô, ó, gênio. Sim, sou desse. vou me abster. Mas é isso, cara. Esse cara de pau não é ruim, não é feio. Claro, tem momentos pra isso, né? Mas. Não, jamais. Pra tu ver, né? Isso Sim. foi uma E, faísca na tua cabeça e. Ah, por que não? não, e aquilo, às vezes, da gente aproveitar a oportunidade e fazer oportunidade também. Uma semana ainda antes disso, voltando mais uma semana no passado, aí foi, eu até troquei uma ideia contigo no corredor disso. Eu quase fui contratado, justamente, assim, só na soft skills, porque eu assisti uma palestra de um CEO de uma empresa de café, parei depois da palestra, desci, fiquei quase, sei lá, uns 20 minutos esperando para poder conversar com ele pelo tamanho da fila, e comecei a conversar sobre vários pontos que ele mesmo citou na palestra. Comecei a falar sobre comercial, e eu sou de tecnologia, justamente, né? E no que a gente foi vendo isso, ele se interessou, viu que eu era de outra área, minimamente gostou disso. Ele já comentou que queria ter eu na equipe e tudo mais. A gente Rolou. trocou contato, só que infelizmente não rolou pela minha idade, ou por ele também, porque eles atuam em outro estado, eu não tinha como ir para Hum. lá, não tinha opção de fazer um home office nesse caso. Mas foi uma oportunidade gigantesca e que com certeza, mais para o futuro, se eu me qualificar, se eu vier encontrar ele, pode acabar rolando de fato uma oportunidade de acabar Com entrando, né? certeza. Vai ficar gravado na mente dele pra sempre, eu tenho certeza disso. Que massa, muito legal teu relato, João. E que bom que tu tá aprendendo aí. No fim, é Oi? legal quando essas oportunidades. Não, eu gostei do teu relato e é bom que, tipo, a aula do DevStart sendo junto do laboratório, tu soube explorar muito bem isso também. Então a gente fica bem feliz em saber disso. E a Ó, Ana também a Sim. tá com Ana. uma dúvida. Opa, A Ana, tu quer desculpa, deixar uma João. pergunta? Deu um delay. Tu ia Não, falar não, mais desculpa, eu alguma só ia coisa? dizer isso. Me apaixono no. Eu me apaixono no Instituto Caldeira justamente pelas conexões, assim. Tu sai, tu vai pegar um café, tu conversa com um cara de uma empresa, tu sai, tu dá uma volta, tu fala com um cara de outra, de cada área diferente. Então, às vezes, eu tô ali na robótica com o pessoal que é de marketing, o pessoal de gestão, o pessoal da robótica, o pessoal da tecnologia, o cara da IA e dados. Então, é uma diversidade muito grande, né? Pessoas até mesmo que cada um, mesmo sendo dentro da mesma área, tipo eu com outras pessoas do tech, eu encontro pessoas que tiveram experiência com outras tecnologias, que veem as coisas de uma maneira diferente, né? E é sempre muito legal trocar essa ideia, adquirir essa visão, a outra versão das outras pessoas também. Bem Eu demais. vou parar Que de falar um massa. pouquinho, senão eu fico falando um século. Eu vou deixar ali também, pessoal. Tchau. Ana. Obrigado, João. Oi, gente. Então, não é bem uma pergunta que eu queria falar, mas primeiramente parabenizar o Tobias, porque eu gostei muito, muito mesmo do workshop. Obrigado.
E em muitos aspectos eu também me identifiquei. Em questão de tu falou, inclusive, da parte de que disposição era algo que tu não sabia que tu tinha até alguém falar. E eu vi muito disso, principalmente em comunicação comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida e tal, sala de aula, mas isso foi algo que eu fui desenvolvendo e eu acho que ficou mais claro ainda na robótica, quando eu fui Sim. apresentar para os juízes pela primeira vez e, tipo, tava todo mundo meio assim, meu Deus, apresentar e tudo mais. Eu simplesmente peguei a documentação, fui lá, falei e quando terminou, Nossa. eu lembro que um colega meu chegou assim e falou, cara, tu falou muito bem para uma novata, tipo, parecia que tu sabia do que tu tá falando há anos, sabe? Pela forma que tu falou. Então, são coisas que às vezes a gente acha que, nossa, isso e tudo mais, mas as pessoas enxergam na gente. Tchê. Não, perfeito. E tu falou uma coisa. O feedback do colega me lembrou uma coisa que o professor de filosofia meu me ensinou. Que não importa o que tu estiver falando. Se tu falar com convicção, todo mundo vai acreditar em ti. Então, tu podia estar assim, super nervosa. Tu tinha o domínio, claro, né? Do assunto. Mas tu foi lá, matou no peito e falou o que tinha que falar. Então todo mundo deve ficar tipo, caramba, como assim? Ele falou com convicção a parada, né? Não deixou demonstrar que tava nervosa. Pô, bem demais. É o melhor exemplo de sair da zona de confortos aí. Foi demais. Parabéns, Ana. Obrigado pelo elogio Obrigada. também. Outro episódio também foi quando eu estava numa apresentação, que isso daí foi ano passado. Eu apresentei lá e tudo, e chegou um rapaz falando comigo, me chamando para apresentar, fazer uma palestra, e ele até pediu para eu escolher o tema, e óbvio, eu queria falar sobre robótica. Aí foi isso, sabe? Basicamente. Aproveitando as oportunidades. Amandinha! Mandoca. Bom, eu fiquei esperando a minha vez de falar e eu fiquei repetindo sem parar na minha cabeça o que eu tinha que falar pra não esquecer. E eu esqueci. Mas, tá. Mas eu lembrei de Paciente de outra saúde. coisa. Eu lembrei da primeira parada tech que eu levantei a mão pra falar. Que eu baixei a mão porque eu fiquei com vergonha. E que eu só consegui falar de novo na última parada tech. E também, agora eu lembrei o que eu ia falar. Que eu sempre fui para a área das exatas, programação, e do nada eu conheci o GC e eu fui para marketing. E, tipo, Uhum. para mim foi uma virada totalmente, tipo, cara, o que que eu tô fazendo, sabe? Mas eu acho que hoje me deu mais certeza. Deu mais certeza das decisões que eu fiz. Ah, que legal, meu. Pô, que isso. Que massa. Fez demais. Muito fofo. Gente, agradecemos a. Ah, temos mais Ih, do uma! nada, Nubia. Núbia! Pode falar, pode falar. Aí eu pensei, né? Bah, não vou falar, né? Mas como eu sou, né, o papagaio ambulante, tenho que falar. Cara, eu me identifiquei muito, tipo assim, ai, eu tô nervosa. A gente que é muito comunicativo, a gente passa por cada vale e aí a gente vai perdendo muita vergonha, entende? É uma das coisas que foi a Carol que falou. Aí eu me identifiquei na off-season, tipo assim, eu não tenho costume muito de ler, sabe? Tipo assim, vou aprender algo, eu não leio tudo. Eu passo assim o olho e eu já coloco tudo na minha cabeça e eu sei. Aí eu lembro que na off-season eu falei assim, ó, tava eu e o Noah, não sabia nada de engenharia. Só que aí eu falava, o Noah vinha e a gente, tipo assim, ó, lançou, sabe? E aí todo mundo ficou assim, meu Deus, Lúcia, como assim? Eu falei, eu chorei, né? Aí eu fiquei muito emocionada. Aí eu fiquei tipo assim, Eu nossa, achei que ela tava fingindo, inclusive. Porque foi do nada. não, mas Foi do nada. foi muita atuação, né? Porque a gente se vira nos 30. E sobre também que tu falou sobre disponibilidade, né?
é algo que até minha psicóloga falou, que eu me identifiquei muito, que quando é tipo assim, que eu também sou uma pessoa que assim, faço 1.500 coisas, aí tu fala assim, a gente faz 1.500 coisas, mas não dá conta de nada. Não, mas a gente faz 1.500 coisas, mas dá conta de tudo, De sabe? pouquinho em Porque, pouquinho tipo, vai vendo as coisas. sim, porque tu fica assim, não, ai, como é que tá? Não vou fazer, mas se eu fizer, entende? Como é que vai ser? Sabe? Aí tu fica meio curioso, aí tu fala, não, vou fazer, entende? Que nem teve um curso de verão, não tinha assim, ó, verão, calor, Porto Alegre, quente, falei assim, não, vou fazer um curso lá longe e eu vou fazer. Aí eu fiz e conheci, tipo, o pessoal tudo do GC, entende? Tipo assim, a Hillary, a Giovana, o Miguel, Ah, eu sei quanto todo, fez. todo mundo. Eu sei Aí quanto eles assim, fez. não, entra no GC, não sei o que mais o que. Eu, ai, será? Eles parecia um pastor divulgando o devocional deles. Não, GC mudou minha vida. Assim, ó, o Jean, falando do Jean, o Jean é o melhor professor do mundo. E eu, gente, quem é todo esse povo? Aí eu conheci todo esse povo. E foi muito legal, sério. Ah, que Muito, massa, muito meu. incrível. Que bom. Que bom que tu botou fé, tá ligado? É difícil mesmo ver um Sim, monte de gente parece tempo te jogando a palavra mesmo. sim, Eu é muito suspeito, eu legal. faço isso todo dia. Muito fofa, Núbia. Ó, a Flávia botou aqui. A robótica com certeza foi o lugar que melhorou em mil a minha comunicação. Antes eu tinha vergonha de respirar perto dos veteranos, hoje eu sou uma e passo horas apresentando e falando sem problema algum. Nossa, sim. Cara, isso já é melhor coisa que desenvolveu, assim, sabe? Porque se parar pra pensar, é muito engraçado. Parece que as pessoas mais velhas nunca vão esperar que o jovem saiba falar bem. Isso é bizarro. É quando tu vai lá e fala bem, o primeiro elogio que tu ouve de terceiro vindo a ti, eu falo assim, nossa, o fulano fala muito bem, né, pra idade dele.